Você falou de exposição gratuita da intimidade. Qual foi o termo? É isso, acho que foi isso, é. Você entrou no Instagram na pandemia, não foi? Foi. Quando eu vi, eu falei, que maravilha. Obrigado, Deus, né, por colocar pessoas que realmente têm algo para falar nas redes sociais que estão contaminadas aí por muitas coisas ruins, né? Como é que foi essa experiência de entrar nas redes? A gente é sem filmagem, eu não vou beijar a careca dele depois dessa. Agora eu fiquei com tesão depois que ele falou. Nossa, aí sabe que você entrou no Instagram, depois o GG entrou no Instagram, o Geraldo Lourenço, aí o Daniel Barros também já tava, mas assim, ganhou muita força. Eu falei, nossa, graças a Deus tem gente boa. Mas tem aqui muita agora. gente boa, né? Tem muita gente. Tem. E como é que foi essa experiência? Você cresceu muito rápido ali. Né? Bom, não sei. Eu comecei timidamente fevereiro, março de 2020. Foi o início da pandemia, não foi? Fevereiro, março de 2020. Março de 2020. 16 de março de 2020 foi o decreto, né, do isolamento e tal. Não sei. Foi alguma coisa que... Eu falei, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Tá. Eu, até então, e deixo claro que continuo estudando, continuo escrevendo... Mas eu tinha uma atividade muito, muito, muito acadêmica e de consultório. Tá. Lá atrás, no início da minha residência, eu estava ligado a grupos que estudavam Marx, eu pertencia a alguns grupos do PCB, cheguei a distribuir a Voz da Unidade na época, etc. E depois, até porque tive que assumir um monte de coisa familiar... E pelo prazer da psiquiatria e da medicina, eu resolvi ficar só na medicina. Mas lá para fevereiro, março, eu achei que a gente estava vivendo um momento muito perigoso. Sim. Do país e da humanidade. E falei assim, eu estou fazendo pouco. Tá. Aí eu começo a ver, os caras meteu o pau na ciência, meteu o pau na medicina, meteu o pau na literatura, meteu o pau nas humanidades... Eu começo a ver um indivíduo que, se a gente der diagnóstico, o CRM processa a gente, não é verdade? Você não pode dar diagnóstico para alguém que você não examinou. Aliás, você também não pode dar o diagnóstico para alguém que você examinou, não é verdade? Você não pode falar nada. Mas a gente começa a ver gente que sai... parece o flautista de Hamelin, quer dizer, ele vai tocando assim, sai todos os ratos de todos os esgotos e invadem a nossa vida. Eu falei, bom... Deixa eu fazer alguma coisa agora que me comprometa a lutar por algo que eu acredito. Eu comecei a convidar primeiro amigos que topavam serem entrevistados, né? Marcelo Cortella, meu amigo, algumas outras pessoas começaram a entrevistar, Monja Cohen. Depois eu comecei a falar, bom, eu vou falar não só de medicina, vou falar de filosofia, vou falar de democracia, vou falar de povos indígenas, vou falar... de nanismo. Eu entrevistei uma menina maravilhosa falando preconceito. E aí eu comecei a usar o meu Instagram para falar não só de medicina, ele tem um pouco de medicina, mas muito de humanidades e de democracia, e de me colocar. Eu não sei te dizer se o saldo final afetivo, e eu não sei se é o final a gente só sabe lá na frente, é bom. Tá. Mas é muito dolorido e perigoso fazer isso. Porque... Eu sei. Você sabe? Desde o início, eu comecei a ter de colegas umas porradas dizendo que você é médico, que você não deveria falar sobre política. Aí eu penso o seguinte, como bom grego, política significa o quê? A prática da cidadania dentro da polis. Ou seja, o homem é um ser político no sentido aristotélico, não como um cara de partido. Político no sentido de que fala e se interessa pelo bem comum. Portanto, eu sou um ser político, sim. Claro. Falar de medicina hoje... eu escrevi um artigo na Cult, acho que foi em maio de 2020, dizendo assim, não tem respirador para todo mundo se essa coisa evoluir. Maio de 2020, não tinha nem acontecido isso.
E aí a gente percebe, você, tenho certeza, compartilha disso, não dá para falar de medicina sem falar de democracia, sem falar de distribuição de verbas para a saúde. Como é que se loca verbas na saúde pública ou você beneficia os planos de saúde e a medicina privada? Não se pode falar, portanto, de medicina sem saneamento básico. Não se pode falar de medicina sem economia. Né? Nesse artigo eu dizia, cara, os caras mandaram embora, eu não vou lembrar na época, 8 mil ou 6 mil e pouco médicos cubanos do Brasil e deixaram uma enorme área sem assistência médica. Né? O que aconteceu na Amazônia? Desastre total. Um desastre total. Quer dizer, não dá mais para eu falar, assumir um purismo médico sem entender que isso tem toda a nossa inserção social. Então, eu fui muito criticado por colegas. Teve paciente que escreveu para mim dizendo assim... Não volto mais. Não sei se eu vou continuar com você, porque eu estou achando que você está muito político. Tá. Falei, olha, fora do consultório, eu falo o que eu quero. Né? Alguns achando que a minha competência técnica tinha diminuído. Tá. Falei, ó, cara, nesses 2 anos eu publiquei 3 livros, está mais um 4º vindo aí, um monte de trabalho publicado. E o trabalho acadêmico ativo, né? Trabalho Fora acadêmico das o tempo redes todo. sociais, né? O tempo todo. Ameaças, várias, recentemente uma, né? Você trouxe seu segurança para o prédio? Não, acho que esses haters, eles são mais corajosos na internet do que... Né? Não estou fazendo aniversário, não tem foto do Lula aqui, ninguém vai entrar dando tiro na gente, não é assim? Com um trator aqui dentro, nada disso. Né? Mas eu acho que eu me beneficiei muito dessa possibilidade, mas eu estou pagando um preço por isso. Um dos grandes benefícios foi... você falou do Jô. Às vezes que eu fui ao Jô, eu sei, ele tinha uma equipe maravilhosa que ia no seu consultório e te entrevistava antes da entrevista. Eu não tenho isso. Quer dizer, eu vou entrevistar... É freestyle. Vou entrevistar o professor Vladimir Safatli na segunda-feira. Eu vou estudar, fazer as minhas coisas, mas depois da meia-noite a uma e pouco, toda a noite, eu vou ler os livros dele para conseguir bater papo com ele. Isso é maravilhoso. Você aprende tudo, muito tudo. Você aprende muita coisa fora da medicina. Muito. Evolui como profissional. Evolui como profissional, como homem. Então, é sofrido, porque eu tenho que ler de dialética, né, a semiótica, a situação dos índios, dos povos originários no Brasil, temas que eu não conheço. Eu ia entrevistar uma menina agora que ela fez uma tese sobre linchamento. Que interessante. Como é a dinâmica do linchamento. Eu fui estudar isso. O problema é que você colocar determinados termos no Instagram, ele bloqueia. Tem que colocar númerozinho, assim, às vezes. Tem que colocar alguma coisa do tipo assim, julgamento público. Né? Sem graça. Quer dizer, você vê uns caras falando e xingando e provocando um monte de gente, quando você bota um termo desses, o cara te bloqueia. Então, esses dias eu escrevi cocô. Fui meio que censurado, assim. Não teve tanta visualização e tal. Achei esquisito. Eu não sei o que eu coloquei nos últimos dias, que eles me proibiram de fazer live. 2 lives eu tive que entrar na justiça? No Instagram do convidado. Ah, tá, entendi. Não entendi. Mas eu conheci muita gente. Conheci muita gente legal, aprendi com muita gente das humanidades. Esse país, certamente você é mais jovem do que eu e tem uma mente muito mais elástica que a minha, mas você faz medicina 40 anos, como eu agora, e... Um pouquinho de água? Você faz medicina 40 anos, como eu agora, você pensa médico demais, né? Aí você fala... Você pensa, bom, os grandes nomes brasileiros são médico tal, médico tal, médico tal. Você olha assim, tem infinidade de gente boa. Gênios brasileiros. Parece uma tolice o que eu estou dizendo, né? Mas em todas as áreas, quer dizer, política econômica, relações internacionais, filosofia. Esse país é um país maravilhoso em termos de gente
genial, competente, né? E a gente fechado em medicina muitas vezes não tem interlocução com essas pessoas, né? Não tem. Eu tenho a mesma sensação que você. Quando eu comecei um trabalho mais intenso no digital, né, vamos dizer assim, eu acho que eu evolui mais. Você conhece muita gente, você é forçado a estudar coisas que estavam meio engavetadas ou jamais você cogitaria estudar. Isso é uma evolução absurda, né?